Provérbios capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Oh Deus Santo, Pai Eterno, nos concede nesse momento, Senhor, sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. Oh Deus, não somente para guardá-la, mas para aprendermos a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que a Tua palavra, Deus, ela possa penetrar o nosso coração, ó Deus, e ficar gravada nele, ó Deus, de tal maneira que todo o nosso ser seja impulsionado a Te obedecer, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, para que sejamos verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode sentar. Nós estamos hoje celebrando o Dia Internacional da Mulher e se ouve um monte de mensagens acerca do assunto, né? Você já acorda de manhã com o WhatsApp todo verdinho, com aquele monte de mensagens de pessoas, de parentes, de amigos. É lindo isso, é bonito. Muitas vezes as mulheres estão aí cansadas, sobrecarregadas e precisam realmente de um fôlego, de uma palavra amiga, de um abraço. Isso é muito importante, né? É claro que os dias são todos do Senhor, mas eu até entendo essa situação, porque tantas coisas que já aconteceram, tantas opressões, e esse dia ele já é marcado justamente por tragédias. E aí fizeram isso para celebrar as mulheres que morreram trabalhando, lutando e se empenhando para construir alguma coisa melhor. Então, o que eu quero falar hoje, eu acho que precisa ficar muito guardado no nosso coração, numa época que se luta tanto pelo feminismo, mas se luta de uma maneira totalmente fora, totalmente disforme do que a palavra nos ensina. A mulher vai lutar pelo seu direito, mostrando o seu corpo, xingando os outros, ofendendo os homens, né? E eu até vi uma postagem hoje de uma moça que ela disse que os homens não prestam para nada e que as mulheres, quando conseguirem o direito do aborto, vão botar todos os fetos masculinos. E se você botar todos os fetos masculinos, acaba. Mulher não se reproduz sozinha. Então são algumas coisas assim tão bestiais, tão loucas, que você fala, não, a pessoa não raciocina, né? A pessoa não tem entendimento, ela está tão obcecada por falar mal dos homens, ou pelas experiências que ela teve, e muitas vezes por ter se relacionado com pessoas que ela nem sabia nem quem era a pessoa. Porque veja, existem algumas mulheres, vou falar algumas, que são enganadas literalmente. Encontram uma pessoa aparentemente boa, né, de boa família e tudo, de repente a pessoa demonstra um caráter errado. Mas infelizmente nós sabemos que a grande maioria dos casos não é assim. Você conhece a pessoa, você está vendo quem é a pessoa, você já sabe quais são os defeitos que a pessoa tem, mas você insiste até dentro da igreja. Quantas pessoas falam assim, não pastor, mas eu vou orar e eu creio que Deus vai mudar a vida dele. O rapaz está nas drogas, o rapaz está roubando, está fazendo um monte de coisa errada. Não pastor, mas eu creio que Deus vai fazer a obra na vida dele. Não é que você crê não, filha. É porque você está desesperada e apaixonada e achando que ele é a última bolacha, que não tem mais nada para você. Então, a pessoa entra num desespero que tem que casar. Pessoas que falam, eu já aconselhei pessoas que falaram comigo, estavam numa situação, foi agredida, passou por outras situações, e aí eu falei, filho, você está vendo já quem é a pessoa? Não, pastora. Mas eles pediu perdão. Então ele tinha casado, casou, está apanhando. Então assim, a pessoa já ouviu conselhos, já ouviu, algumas pessoas já me falaram, pastor, se eu tivesse ouvido o seu conselho, eu não tinha feito. Falei, pois é. Aí agora está divorciado, está separado e outros estão dentro de casa apanhando. Por quê? Porque a pessoa é uma mulher que podia estar vivendo aquilo que Deus preparou para ela, que podia estar hoje debaixo da bênção, da proteção, com um lar saudável, mas não ouviu conselhos, se envolveu com uma pessoa errada, sabendo que era uma pessoa errada,
está sofrendo. E algumas, sim, foram realmente iludidas, enganadas. Existe isso, nós sabemos que existe isso. E tem pessoas que nem a mãe conhece. Eu lembrei daquela visita que nós tivemos essa semana. Vamos fazer uma visita e a mãe estava comentando sobre o filho, algumas coisas. O filho já hoje grisalho, e a mãe falou: olha, eu não sabia quem era meu filho. Eu não acreditava quando minha nora dizia, eu não acreditava quando as pessoas falavam, mas hoje eu estou vendo quem realmente é o meu filho. Então tem pessoas que estão realmente iludidas, enganadas, elas não conseguem enxergar aquilo que está claro diante dos seus olhos. Então, que mulher é essa que os homens devem buscar, que nós devemos buscar nos relacionar? A palavra diz aqui: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a Bíblia nos dá uma série de requisitos aqui para que a mulher seja uma mulher de Deus. O temor do Senhor é o primeiro deles. A sabedoria, estou lá em Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa. A paciência, os dons do Espírito Santo em si são para todos, para homens e mulheres, para que nós possamos saber como agir, como proceder, mas temos que estar cheios do Espírito, e o Espírito vai produzir em nós os dons que nos capacitam a ser pessoas melhores. Agora, nunca esquecendo que a fé é o primeiro deles. Então nós vamos hoje relembrar alguma dessas mulheres de Deus. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Quem não conseguir acompanhar, não tem problema. Vamos lá, vamos começar lá em Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre, a gente sempre fala os heróis da fé, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento e citados pelo autor da carta aos Hebreus. E eu quero citar aqui no capítulo 11 3 mulheres que foram inseridas aqui junto com os homens como sendo mulheres de fé. Versículo 11: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Veja bem, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Abraão é o quê? O pai da fé. Ele tinha recebido a promessa de ter filhos, de ter um filho que herdaria, que seria aquele que haveria de gerar uma nação. Veio Isaac, Jacó, os 12 filhos de Israel. Então Deus tinha prometido em Isaac que a descendência dele seria poderosa na terra. Então nós sempre falamos acerca da fé de Abraão, mas aqui a palavra diz pela fé. Também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Ou seja, para que ela concebesse, ela também precisou ter fé. Ela era uma mulher estéril, mas precisou de fé para conceber. Então, as coisas nos vêm através da fé. Aquilo que o Senhor tem prometido para nós alcançamos segundo a fé também nos nossos corações. Sara conhecia a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Ela foi uma mulher de fé desde o princípio. Quando Deus fala com Abraão para ele sair da casa dele, da parentela, da terra dele, ela foi com ele. Quantas mulheres falariam: peraí, nós vamos para onde? Aqui nós estamos bem acomodados, nós temos aqui a parentela toda, porque as tribos eram nômades, as pessoas andando sozinhas, errantes, corriam muito mais riscos. Nós vamos para onde, Abraão? Nós vamos para um lugar que Deus vai me mostrar ainda. Pensa, quantas mulheres iriam sair da sua casa, do seu conforto, para ir para um lugar que não sabia onde era, sem sair peregrinando a ermo. Então, Sara já teve fé desde o princípio, para sair com o seu marido para fazer tudo. Quando ela errou no tocante a Agar, a dar a Agar para que o seu marido tivesse filhos, ela ainda fez isso por causa da fé, porque ela sabia que Deus tinha uma promessa com Abraão,
e ela não tinha convicção de que aquela promessa era com ela. Então ela queria de alguma maneira permitir que Abraão gerasse filhos. E mais à frente, quando o anjo fala com ela, ela ainda ri, mas depois o Senhor fala com ela: não, você riu, sabe? Olha, daqui a 9 meses eu volto. É o tempo da vida, daqui a 9 meses eu volto e você vai ter um filho. Você vai ter um filho, sabe? Ela creu. Ela pode ter rido naquele momento porque ela ficou: poxa vida, como é que eu vou gerar filhos? O governo já está amortecido, já sou velha, já estou com 90 anos. E aí o Senhor faz uma obra no ventre de Sara, e ela... passa mais para você, por favor. Isso. Então, veja bem, é importante que nós venhamos entender, que nós venhamos compreender o que é que Deus tem de plano para a nossa vida. E quando o Senhor tem um plano, aí sim eu preciso abraçar esse plano. Eu preciso tomar posse daquilo que é meu, daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Sara creu e isso, através disso, ela recebeu a bênção de gerar aquele que haveria de ser o precursor, vamos dizer assim, um dos precursores da nação de Israel, o filho da promessa. No versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino muito formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui nós estamos vendo seus pais, mas lá em Êxodo, capítulo 2, versículos 1, abre aí, vamos lá, rapidinho. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu por 3 meses. A mulher concebeu, viu que ele era formoso e o escondeu por 3 meses. Então, essa mulher, Joquebede, ela, quando concebe Moisés, era num tempo que as mulheres, quando tinham filhos, tinham que jogar no rio. Elas tinham que matar seus próprios filhos, se fossem varões, se fossem homens. Porque a nação estava se expandindo muito ali no Egito e eles estavam com medo de que a nação ficasse poderosa demais e lutasse contra eles e tomassem a terra. Então, quando vem a ordem e Joquebede gera um filho, ela já tinha Arão, já tinha Miriam, mas a ordem era para quem estava nascendo agora. E quando ela concebeu, quando ela engravidou, que veio Moisés, ela o escondeu por 3 meses. Pensa, ela estava colocando ali em risco a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus 2 filhos. Porque eles podiam vir para matar Moisés e ela se escondendo ali, ainda podia matar a família inteira. Mas ela creu no Senhor. Ela creu que Deus haveria de preparar alguma coisa. E quando ela viu que não podia mais esconder, ela prepara uma arca, ela e seu esposo preparam uma arca e colocam Moisés no rio, mas não jogado no rio, não para morrer afogado, dentro de uma arca, protegido, e ainda manda Miriam ir atrás para ver o que ia acontecer com o cestinho. E Miriam sai pela borda do rio aí do Jordão, procurando, desculpa, não é Jordão, Nilo, procurando ver o que haveria de acontecer. Então Joquebede foi uma mulher de fé, Miriam foi uma mulher de fé, e mais tarde Miriam se torna também profetisa. E ela fica ao lado dos seus irmãos Arão, que era sacerdote, Moisés, que foi o legislador, e Miriam profetiza. Mulher de Deus, que aprendeu com a sua mãe, com seus pais, a temer ao Senhor. Amém. E Deus a usou poderosamente ali ao lado de Moisés. Então, quando a mulher tem temor de Deus, quando ela anda no temor de Deus, o Senhor vai dirigindo os seus passos. E as coisas acontecem e se tornaram honradas. Não porque mostraram o corpo, não porque gritaram mais alto, não porque tripudiaram sobre alguém, mas porque tinham temor de Deus. Então é isso que a gente tem que aprender. Nós somos mulheres de Deus. E nós temos que aprender a andar de acordo com a vontade do Senhor, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Juízes, aí pertinho. Passou Deuteronômio. Tem
Josué, vamos um pouquinho antes, Josué. Eu não coloquei aqui em ordem, mas vamos lá. Josué capítulo 2. Nós falamos anteriormente, lá em Hebreus, sobre Sara e sobre Joquebede, mas em Hebreus 11:31 também fala sobre Raabe, que escondeu os espias. Mas vamos ver como foi isso em Josué capítulo 2, versículo 4. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Vamos pular para o 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Só até aqui. Ela diz aqui, olha, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela é uma mulher de Deus. Prostituta, mulher de Deus, mas ela aprendeu a temer. Ela aprendeu, ela era uma prostituta até aquele momento. Quando ela ouviu falar acerca de Israel, do que Israel tinha feito, de que ele estava cercando a cidade de Jericó, onde ela morava com a sua família, ela mudou, falou: peraí, é esse Deus aí que eu quero servir, eu não quero viver essa vida de prostituição não. Eu quero ter vida e que minha família também tenha vida. Então ela, vamos colocar, ela passa para o lado dos israelitas. Quando ela vê os israelitas na cidade: opa, pode ir para minha casa. Eles entram na casa de Raabe. É para cometer pecado não, eles entram lá para se proteger, para se esconder, porque ela deu abrigo a eles. Era uma casa onde eles poderiam entrar com facilidade. Todo mundo entrava ali, homens entravam ali, saíam. E aí ela entra, esconde eles, dá proteção, eles ficam protegidos. Ela diz: olha, eles já foram embora. Faz um pacto com eles, vocês vão guardar a mim e a minha casa. Ela pede proteção por ela e pela casa. Ela aprendeu a temer. Eu sei que Deus vai dar esse lugar para vocês. Ela estava profetizando. Se eles estavam ainda com alguma dúvida, agora, através de uma mulher que até aquele momento era uma prostituta, agora ela era uma profetisa, ela estava profetizando: eu sei que Deus vai dar esse lugar para vocês. E quando vocês entrarem aqui para destruir esse lugar, me poupe e poupe a minha casa. E assim foi feito. E essa mulher mais tarde se casa com um israelita, e ela entra na genealogia de Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Sacudiu o jugo do pecado e entra para a presença do Senhor. Isso é para aqueles que até hoje ficam reclamando aí, falando das pessoas que se convertem: agora você não vai dar uma de santinho. Essa mulher largou o pecado e foi servir ao Senhor, pois ela não tinha esse negócio de se converter a Jesus. Ela se converteu ao judaísmo na época, como Ruth também. Ruth, pouco depois, daqui a pouco a gente fala sobre Ruth, vamos antes. Em Juízes, capítulo 4, versículo 4. Uma outra mulher profetiza, uma mulher que, além de profetiza, ela foi juíza em Israel. Capítulo 4, versículo 4. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, ela era profetisa e julgava a Israel. Tinha alguma questão para resolver? Vamos falar com Débora. Porque naquela época não havia rei. Os patriarcas já haviam morrido. Agora Israel já estava de posse da terra prometida, mas ainda não tinha um rei. Deus falava com eles através dos profetas. Tinha um monte de homem na nação.
estava encarregada de julgar aquela nação. Ela era uma líder ali. E ela liderava pelo Espírito de Deus. As pessoas vinham a ela consultar, ela consultava o Senhor e orientava o povo segundo a direção de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você ser usada pelo Senhor para orientar as pessoas. Eu às vezes escuto algumas pessoas falando sobre essa questão da mulher no poder, a mulher na liderança. E muitos se baseiam em Jezabel, porque Jezabel foi uma rainha má, Atália foi uma mulher má, mas elas não eram israelitas, elas eram mulheres ímpias, eram mulheres idôneas que serviam a Astarote, que serviam a Baal. Claro que elas tinham que ser malignas no seu reinado, eram mulheres perversas. Não dá para você comparar uma mulher perversa que não tem temor de Deus com uma mulher que tem temor de Deus. Então, Débora foi uma mulher, e ela era tão sábia, e ela era tão, vamos dizer, reconhecida pelo povo como uma mulher de Deus, que o povo ia até ela consultar. E quando o Senhor manda que ela chame Baraque para lutar, para guerrear, e ela fala que Deus vai dar vitória para ele fala: eu não vou sozinho não, eu só vou se você for comigo. Aí já é demais. Pensa, num tempo daquele, levar uma mulher para o campo de batalha. Mulheres não guerreavam, eram os homens que guerreavam. As mulheres ficavam em casa, cuidando da casa, da família. Muitas vezes trabalhando também lá com o gado, trabalhava também no cultivo. Elas trabalhavam sim. Mas ir para um campo de batalha ao lado do general, porque Baraque ali ele foi levantado como general para guiar Israel para a batalha. Ele falou: se você não for comigo, eu não vou. Então Débora vai com Baraque para o campo de batalha. Só que ela diz o seguinte: olha, eu vou, mas por causa disso, Deus não vai dar o teu inimigo na tua mão, vai dar ele nas mãos de uma mulher. E aí entra Jael, uma mulher dos queneus que tinha se afastado, o marido dela tinha se afastado do povo de Israel. Quando ela vê, ela já sabia, todo mundo fica sabendo da guerra. Quando ela viu que o inimigo, Sísera, ele está procurando um abrigo, ela fala: pode entrar na minha tenda. E dentro de casa ela mata o inimigo. Ou seja, Baraque foi com Débora, eles venceram a batalha, mas o inimigo foi dado nas mãos de uma mulher. Uma mulher que, apesar do seu marido ter se afastado da tribo de Israel, ter feito conluio lá com o adversário, ela continuava temendo ao Senhor. E foi ela que ajudou a dar vitória a Israel. Uma mulher que tem temor de Deus faz toda a diferença aonde ela está, seja na casa, no trabalho, na nação. Nós só temos que aprender isso, a viver debaixo do temor de Deus. Agora vamos para Ruth. Passa mais um pouquinho para frente. Ruth, capítulo... E aqui, deixa eu ver, 1, 2... 1:16. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E aí vem a palavra de declaração da fé dessa mulher moabita. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Era uma mulher moabita. E os moabitas, se você lembra da história, eles não permitiram que o povo de Israel passasse pelo meio deles. Eles fizeram guerra ao povo de Deus. Mas aqui, o Senhor fez uma obra tão grande na vida daquela mulher. Ela se casa com um israelita, ela se converte ao Senhor através do seu marido, através da sua sogra, e volta com ela para a nação de Israel. E lá ela fala, indo para lá, ela fala: o teu Deus é o meu Deus. E ela chegando lá, ela foi recebida como uma mulher de Deus. E mais à frente, quando ela conversa com Boaz e diz que ele é o remidor, ele diz: olha, toda a minha nação sabe que você é uma mulher virtuosa. Glória a Deus.
Amém. Que bênção. Glória a Deus. Você é uma mulher virtuosa, você é reconhecida pela nação. Todo mundo já conhece a tua história, que você voltou lá de Moabe com a sua sogra, você ficou viúva, a tua sogra já estava viúva, você podia ter ficado lá, nova, podia casar. Chegando aqui, você podia ter ido atrás de algum dos rapazes também mais novos para casar, mas você veio cumprir aqui a lei do levirato. Você veio aqui para casar comigo, porque era essa lei, que havia essa lei para levantar, suscitar descendência ao teu marido. Aí ele começa a abençoar Ruth. Você seja bendita diante do Deus sobre cujas asas tu viestes te abrigar. Oh, maravilha! Se posicionar diante do Senhor é estar debaixo da bênção, debaixo da cobertura do Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender a fazer isso, a nos posicionarmos diante do Senhor para receber aquilo que Ele tem para nós como promessa. Quantas mulheres a Bíblia fala? Abigail, a mulher de Nabal, um homem tolo, um homem louco, como ela diz, foi sábia e impediu que a sua casa fosse destruída pelo rei Davi. E quando depois que o marido morre, Davi fica sabendo, manda buscá-la e ela se torna uma das mulheres do rei. Esther, que se tornou rainha, pensa, ela estava ali como escrava, o povo tinha sido levado para lá, para a Babilônia, e depois o Império Medo-Persa assume a Babilônia, e ela estava ali como aqueles que foram levados cativos. De repente ela vem a se tornar esposa do rei e salva toda a sua nação ao ir interceder junto com o rei. Mas antes ela faz um preparativo, ela faz 3 dias de jejum, põe as suas servas para jejuar também, põe o povo de Israel para jejuar, conclama um jejum entre todos os israelitas que estavam ali em Suzã. Então, através disso ela salva o povo dela da morte. A Ana, mulher de... esqueci agora o nome do pai de Samuel. Jessé. Não, pai de Samuel, tá? Fica dentro de Jessé. Pai de Samuel, fugiu. Agora aqui, primeiro o livro de Eucana, isso. Eucana, eu estou pulando agora para não ler muito o texto. Ele tinha 2 mulheres, uma Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Ela sofria bullying, vamos dizer assim. Ela sofria bullying da sua rival. E ela ficava falando com ela, você imagina, você é figueira seca, você não gera filhos. Eu gerei filhos para o meu marido, o nome dele vai continuar, ele tem herdeiros por mim, você não tem filho para dar, seu teu ventre aí é seco. Imagina, ela disse que ela atormentava tanto que Ana não conseguia nem comer. Não era um negócio não, pensa, elas moravam juntos ali. E era aquele sofrimento. Ela foi fazer o quê? Ela foi quando Eucana foi oferecer sacrifício, ela foi lá para o templo, dobrou o joelho e começou a orar, a chorar na presença de Deus, fez um voto. Se o Senhor abençoar a tua serva, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. E ele vai ficar na tua casa. Eu não quero um filho para minha glória, não. Mas eu quero tirar essa vergonha sim. Mas é para o Senhor que eu vou dar esse filho. Olha que coisa. Pensa numa mulher que queria um filho, queria muito um filho. Era amado do seu marido, esse filho seria uma coroação do relacionamento. E aí de repente esse filho eu vou dar para o Senhor. O Senhor abençoa Ana, ela tem um filho e ela cumpre o voto que ela prometeu. E esse filho se torna Samuel, um profeta, profeta, sacerdote e juiz. É o único que recebe um título triplo. Então, é importante nós percebermos que uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher temente ao Senhor, essa mulher, ela abençoa. Ela traz bênção não somente para si, mas ela abençoa toda a sua casa com a bênção que ela recebe do Senhor. É isso que nós devemos buscar. Buscar de Deus bênção para a nossa vida. Eu estava vendo hoje um texto sobre a questão de Deus prepara ou não prepara o marido.
Então, na reportagem, na postagem, até interessante, a parte falava: Deus não prepara marido, Deus não prepara a mulher. A gente tem falado: Deus vai preparar, Deus vai preparar. Deus não está preocupado de preparar alguém nos seus moldes. Você vai escolher a pessoa, mas Deus prepara homens, e Deus prepara mulheres para Ele. Então, se essa pessoa é temente a Deus, se um é temente ao Senhor e se outro é temente, se os dois estão convertidos ao Senhor e alguma coisa os atrai, um relacionamento tem tudo para dar certo, porque a moça já viu que o rapaz tem as qualidades que ela procura, o rapaz viu que a moça tem as qualidades que ele procura, apesar das faltas de cada um, mas ele já sabe disso, e os dois têm temor de Deus. Então o casamento tem tudo para dar certo, porque os dois vão fazer dar certo. Então é buscar, para você ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, e o homem também buscar. A fé, ela é passada para as nossas gerações. Eu falo com as minhas filhas de Jesus desde que elas nasceram, desde o ventre. Elas estavam ali na barriga ainda, e eu ali falando de Jesus para elas, eu ali orando, eu ali cantando louvores, ministrando na vida delas. Cresceram, nasceram, cresceram, eu ensinando a palavra para elas. Nós vemos isso também na vida de Timóteo. Paulo fala: tua avó Lloyd, tua mãe Eunice, mulheres de fé que passaram a fé para Timóteo. Timóteo se torna um jovem pastor, um homem que falou de Jesus, que fez a obra do Senhor num momento de grande perseguição que a igreja vivia, mas a fé dele fazia com que ele continuasse a obedecer ao Senhor e a cumprir o mandato, porque essa fé veio lá de duas mulheres. A palavra não fala do nome dos pais, nós não sabemos o que aconteceu, se ficaram viúvas novas, não sabemos, mas fala da fé de Eunice e da fé de Lloyd e de Eunice. Então é importante isso, adquirirmos fé, nos alicerçarmos na palavra do Senhor, para que a nossa casa, a nossa família sejam abençoadas. E aí você vai entrar também lá no Novo Testamento. Tem mais mulheres do Antigo Testamento ainda, mas vamos pular para o Novo Testamento e falar de algumas. Quando Jesus, antes até do nascimento de Jesus, nós vamos ver Isabel, uma mulher que recebeu a bênção de trazer João Batista. Maria, o anjo fala: salve a graciada, você tem a graça de Deus na tua vida, Maria. Receber do Senhor a graça para ser uma mulher, um instrumento de Deus. Nós vamos ver quando Jesus Cristo nasce, que ele vai ao templo para ser apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Ali aparece Ana, mulher de Fanuel, uma mulher profetisa. Casou, viveu 5 anos casada, ficou viúva, e durante todo o restante da sua vida, ela já estava com mais de uns 80 anos, que parece. E a palavra diz que ela vivia em jejum e oração no templo, e ela profetizava. Ela era uma mulher profetisa? Não tinha ainda vindo o Espírito Santo, não tinha acontecido Pentecostes, mas ela era uma mulher profetisa, como foi Miriam, como foi Débora. Ela era uma mulher que estava ali para ensinar pontualmente os caminhos do Senhor, para trazer a palavra do Senhor, e ela ali louvava e dava graças ao Senhor, porque Deus deu a ela o privilégio de ver o Messias. Deus a conduziu ao templo naquele momento que Jesus estava ali. Quando Jesus foi oferecido, ela pôde vê-lo e pôde dar graças ao Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor nos permite passar por momentos tão mágicos, tão maravilhosos, como esse que Ana pôde usufruir já no final da sua vida. Nós vamos ver as mulheres no Evangelho de Mateus, falando sobre as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Joana, esposa do procurador de Herodes. Pensa, a mulher era uma mulher reconhecida na sociedade, mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E quando a gente fala de Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus andava com uma turma, ele andava com uma multidão, ele andava com os discípulos, e tinha não somente os 12 apóstolos,
Nós tínhamos mais discípulos. Tem um momento que ele tem 70 discípulos e ele manda de 2 em 2. Para ele enviar de 2 em 2 era porque eram homens chegados. Esses homens tinham mulheres, tinham filhos. Então era um gasto grande. E a palavra diz que aquelas mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. Tem Joana, tem Maria Madalena e Susana, entre outras. Esses 3 nomes que foram citados nessa passagem. Mulheres que aprenderam a temer ao Senhor, arriscavam suas vidas sim, porque era um tempo de perseguição ainda. As pessoas não estavam satisfeitas com Jesus, queriam matá-lo, mas essas mulheres estavam ali, amparando e abençoando o ministério de Jesus Cristo. A mulher que teme o Senhor, ela vai estar sempre envolvida em alguma coisa, vai estar sempre trabalhando no reino de Deus, vai estar sempre fazendo alguma coisa para o crescimento do reino do nosso Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Não adianta levantar bandeira de feminismo, levantar bandeira de mulher, pódio de empoderamento feminino, se essa mulher não tiver temor de Deus. Ela é como uma outra qualquer. A pessoa tem que ter temor do Senhor, porque o que vai prevalecer no final de todas as coisas é se você vai como o Senhor ou não. Se você vai para a sepultura simplesmente, ou se você vai ser recolhida pelos anjos. Então nós podemos fazer o nosso melhor aqui na terra, mas devemos fazê-lo com o temor de Deus, para que tudo esteja debaixo de bênção. Tem muita mulher aí guerreira, que não é evangélica, mas que está trabalhando com o maior empenho, com a maior disposição em todas as áreas. Na área militar, na área médica, na área de astronomia, de astronautas. Tem muita mulher em presidência, tem mulher em todas as áreas, desde a construção civil, desde gari, não importa se é serviço braçal ou se é serviço intelectual. Tem muita mulher fazendo muita coisa nesse mundo. Mas vamos fazer tudo isso na presença do Senhor, vai ter um valor muito maior. Nós precisamos disso, aprender que a mulher que teme ao Senhor, ela vai ser louvada, porque ela vai fazer e vai fazer bem feito. Amém?